Olá, tudo bem? Preparados para mais uma história? 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 Então venham comigo, porque eu já vou contar. 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 Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? 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 Essa história aconteceu quando Moisés... 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 Essa história aconteceu quando Moisés, servo do Senhor, já havia morrido. E Deus escolheu Josué para... Servo do Senhor já havia morrido. E Deus escolheu Josué para... Servo do Senhor já havia morrido. E Deus escolheu Josué para... Servo do Senhor já havia morrido. E Deus escolheu Josué para... Servo do Senhor já havia morrido. E Deus escolheu Josué para ficar no lugar de Moisés. 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 Conduzindo os israelitas até a terra prometida. 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 E assim eles iam conquistando as cidades dia a dia. E assim eles iam conquistando as cidades dia a dia. E assim eles iam conquistando as cidades dia a dia. E assim eles iam conquistando as cidades dia a dia. E assim
Eles iam conquistando as cidades dia a dia. E quando já estava perto da cidade de Jericó, e quando já estava perto da cidade de Jericó, e quando já estava perto da cidade de Jericó, e quando já estava perto da cidade de Jericó, e quando já estava perto da cidade de Jericó, Josué mandou 2 homens entrarem na cidade. 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 Porque ele precisava de algumas informações antes de invadir aquele lugar. Porque ele precisava de algumas informações antes de invadir aquele lugar. Porque ele precisava de algumas informações antes de invadir aquele lugar. Porque ele precisava de algumas informações antes de invadir aquele lugar. Porque ele precisava de algumas informações antes de invadir aquele lugar. Aqueles homens tinham que ser muito espertos, muito inteligentes para Aqueles homens tinham que ser muito espertos, muito inteligentes para Aqueles homens tinham que ser muito espertos, muito inteligentes para Aqueles homens tinham que ser muito espertos, muito inteligentes para Aqueles homens tinham que ser muito espertos, muito inteligentes para que ninguém descobrisse a missão deles ali. 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 E quando chegaram na cidade de Jericó, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E quando chegaram na cidade de Jericó, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E quando chegaram na cidade de Jericó, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E quando chegaram na cidade de Jericó, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. E quando chegaram na cidade de Jericó, eles entraram na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe fazia muitas coisas erradas. 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 Ela fazia coisas que desagradavam a Deus, mas Raabe não era a Ela fazia coisas que desagradavam a Deus, mas Raabe não era a Ela fazia coisas que desagradavam a Deus, mas Raabe não era a Ela fazia coisas que desagradavam a Deus, mas Raabe não era a Ela fazia coisas que desagradavam a Deus, mas Raabe não era a única pessoa que fazia coisas erradas. 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 Porque nós também falhamos todos os dias. Porque nós também falhamos todos os dias. Porque nós também falhamos todos os dias. Porque nós também falhamos todos os dias.
porque nós também falhamos todos os dias. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:20. 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 Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mesmo que você tente ser um bom filho, 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 que você tente agir certo, você acaba 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 pecando, acaba fazendo coisas erradas, 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 acaba pecando, acaba fazendo coisas erradas. Sabe por quê? 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 Porque no nosso coração existe uma vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Porque no nosso coração existe uma vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Porque no nosso coração existe uma vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Porque no nosso coração existe uma vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Porque no nosso coração existe uma vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Sem nos preocupar com a vontade de Deus. 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 Todos nós falhamos. 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 Todos nós pecamos diante de Deus. 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 Mas veja o que aconteceu com aqueles homens. 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 Alguém contou para o rei de Jericó que aqueles homens Alguém contou para o rei de Jericó que aqueles homens Alguém contou para o rei de Jericó que aqueles homens Alguém contou para o rei de Jericó que aqueles homens Alguém contou para o rei de Jericó que aqueles homens estavam na casa de Raabe. E o rei ficou muito furioso. E os homens
estavam na casa de Raabe, e o rei ficou muito furioso. E homens estavam na casa de Raabe, e o rei ficou muito furioso. E homens estavam na casa de Raabe, e o rei ficou muito furioso. E homens estavam na casa de Raabe, e o rei ficou muito furioso. E mandou que alguns soldados fossem até lá para tirar aqueles homens dali. E mandou que alguns soldados fossem até lá para tirar aqueles homens dali. E mandou que alguns soldados fossem até lá para tirar aqueles homens dali. E mandou que alguns soldados fossem até lá para tirar aqueles homens dali. E mandou que alguns soldados fossem até lá para tirar aqueles homens dali. Mas antes que eles chegassem, Raabe foi muito esperta. Mas antes que eles chegassem, Raabe foi muito esperta. Mas antes que eles chegassem, Raabe foi muito esperta. Mas antes que eles chegassem, Raabe foi muito esperta. Mas antes que eles chegassem, Raabe foi muito esperta. Ela escondeu os espias no telhado de sua casa. Ela escondeu os espias no telhado de sua casa. Ela escondeu os espias no telhado de sua casa. Ela escondeu os espias no telhado de sua casa. Ela escondeu os espias no telhado de sua casa. Embaixo de algumas palhas. 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 Quando os soldados chegaram ali, foram perguntando para Raabe onde estavam os espias. Quando os soldados chegaram ali, foram perguntando para Raabe onde estavam os espias. Quando os soldados chegaram ali, foram perguntando para Raabe onde estavam os espias. Quando os soldados chegaram ali, foram perguntando para Raabe onde estavam os espias. Quando os soldados chegaram ali, foram perguntando para Raabe onde estavam os espias. Eles contaram para ela que aqueles homens estavam ali porque eles contaram para ela que aqueles homens estavam ali porque eles contaram para ela que aqueles homens estavam ali porque eles contaram para ela que aqueles homens estavam ali porque eles contaram para ela que aqueles homens estavam ali porque tinham intenção de espiar toda a terra. 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 Porque tinham intenção de espiar toda a terra.